Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula sobre aquele tema do crime, parte 3, ou seja, nós estamos estudando ainda aquela parte do direito penal, parte geral do direito penal, especificamente sobre o crime, na terceira aula. Nós falamos na aula passada sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, lembra disso? Crime consumado, crime tentado, crime doloso, crime culposo, né? E agora nós, dando prosseguimento, vamos para o artigo 34 do Código Penal, que é intitulado, né? Isto aqui trata do seguinte tema: nenhuma pena sem culpabilidade. Aliás, esta é a regra. O sujeito, para ser punido, né? O sujeito, para suportar uma reprimenda, tá? Tem que estar, de certa forma, ele ligado a determinado resultado. Você lembra disso? Tá? Lembra da relação de causalidade? Causa superveniente, absolutamente independente, relativamente independente. Então, é nesse segmento aí que nós continuaremos. Diz o artigo 34, pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Parece uma redação esquisita, né? Porque ele traz aqui, pelo resultado. Ora, Marcelo, mas toda conduta gera um resultado. Isto é verdade, ou pode não ser verdade, né? Pode ser que o resultado não ocorra porque ficou na tentativa. Pode ser que o resultado não ocorra porque o sujeito desistiu voluntariamente. Pode ser que o resultado não ocorra porque ele arrependeu de forma eficaz, e seja na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz. Nós já aprendemos na aula passada que o sujeito, o militar aí, ou o agente, só responde pelos atos já praticados. E agora vem o artigo 34 e fala o seguinte, para aí, se ele, o agente, tá? Ele só pode ser punido de forma mais grave quando ocorrer um resultado, se ele deu causa a esse resultado, seja de forma dolosa ou culposa, porque ao menos culposamente. Vamos ler de novo. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Olha aqui esse artigo aqui, praticar violência contra superior, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Tá? Você é um subtenente. E eu sou um soldado. Você é um subtenente, eu sou um soldado. Você é superior, eu sou seu inferior, eu sou subordinado. Se eu pratico uma violência contra você, eu te dou um soco, por exemplo, eu pratiquei esse crime 157. Agora, veja o que acontece. Imagine que é o seguinte, eu não gosto desse subtenente sempre me enchendo a paciência. Uma hora dessa eu vou ensinar isso, vou mostrar para esse sub, né, como é que se faz, e nunca mais ele vai fazer isso com alguém, porque ele vai aprender. Eu não vou te matar, a minha intenção é te dar uma lição, com soco, violência contra superior. Tanto que eu já me programei para isso, já planejei para isso. Eu vou dar uma lição para nunca mais ele fazer isso. Mas nunca mais no sentido de matar, porque senão aí cai no homicídio. Olha o que acontece. Te dou um soco. Se da violência resulta a morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Se eu te dei um soco e só feriu, né, só te lesionou, né? Ou melhor, eu pratiquei uma violência contra você, te dei um soco, esquece a morte. Olha aqui, detenção de 3 meses a 2 anos. Se eu te dei um soco, você caiu, bateu a cabeça e morreu, começa a surgir a discussão. E agora? A vontade do Marciano não era a morte dele, era só causar violência. Porque se fosse a morte, aí eu estaria praticando diretamente o homicídio. Não, a minha intenção era apenas te dar um soco. Você se desequilibrou com o soco, bateu a cabeça
e morreu. Eu vou responder por 3 meses a 2 anos de pena, ou a minha pena vai ser de reclusão de 12 a 30 anos? Porque aqui diz, se da violência resulta a morte. Aí você vai dizer, depende, Marciano, depende disso aqui, ó. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, ora, bateu, caiu, morreu, o resultado morte agravou a pena, não agravou? Claro que agravou. Foi de 12 a 30. Agravou e muito, tá certo? Tá? Enquanto o outro é de detenção de 3 meses a 2 anos. Por causa da morte, 12 a 30. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos, culposamente. Então, pronto. Se você é subtenente, eu sou soldado, e eu te dei um soco, porque eu quis praticar uma violência contra você, e você caiu, bateu a cabeça e morreu, olha que interessante. Ou eu vou responder só por violência, ou eu vou responder por violência contra superior com resultado morte. Vai depender disso aqui, ó. Eu agi de forma dolosa ou culposa? Bom, dolosa no que tange a morte já está provado que não, porque eu não quis a morte, eu queria apenas a violência. Então, para aí, ó. E será que eu agi de forma culposa? Aí começa a discussão e vai depender do local onde você se encontrava. Então, por exemplo, ó, nós do batalhão, eu pertenço ao seu batalhão, e você, subtenente, também, fomos fazer uma instrução, né, no local de praia, onde só tem areia. Vamos fazer uma instrução aí lá no Maranhão, tá certo? Dunas, local de dunas, tá? Todo ano, a unidade militar vai para esse local fazer instrução, exatamente porque se porventura tiver um desequilíbrio ali, alguém cair, não vai se machucar, porque é a região de dunas, tá certo? Eu, aproveitando dessa instrução, aproveitando dessa oportunidade, eu pego e te dou um soco. Você cai, bate a cabeça na areia e morre por traumatismo craniano. Ora, verificou-se ali que embaixo da areia, sob uma leve camada de areia, mas porém imperceptível, existia um toco de madeira. Tá certo? Levantou-se também, apurou-se também que esse toco foi colocado por um grupo de turistas há uma semana antes do fato. Ou seja, situação totalmente inesperada, imprevisível, porque lembra-se, todo ano fazia essa instrução ali, nunca tinha ocorrido isso, até porque é uma região nunca teve acidente de alguém se lesionar, porque ali é areia, é dunas. Ora, não vou responder pelo resultado morte. Não vou responder pelo resultado morte. Por quê? Porque olha que interessante, para alguém ser punido pelo resultado que agrava a pena, só será punido quem deu causa ao resultado. Mas não basta dar a causa. A conduta de dar a causa tem que ser ou dolosa ou culposa, porque ao menos culposamente, se o legislador disse ao menos culposamente, então ele englobou aqui o doloso e o culposo. Ora, para que uma conduta seja culposa, um dos elementos da culpa é previsibilidade. Era previsível ter um toco de madeira ali? Não. Então, pelo próprio artigo 34, eu não vou responder pelo resultado mais grave. Eu não vou ter aquela pena, né, agravada pelo resultado. Pelos resultados que agravam especialmente as penas. Só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Se tivesse numa questão contando essa historinha que eu falei para você, de que o soldado Marciano, né, num campo de instrução de dunas, desferiu um soco do subtenente Jean, vindo este a se desequilibrar e bater a cabeça. E
morrendo posteriormente, 2 dias após, por traumatismo craniano. Ponto. Levantou-se que um grupo de turistas havia colocado um toco de madeira ali uma semana antes. Fato totalmente desconhecido da tropa. Diante da situação hipotética que indica a alternativa correta, o agente, o soldado marciano, responderá pelo resultado morte, uma vez que não fosse o soco dado ao superior, nada teria ocorrido. Falso. Não se adota aqui a regra da objetividade. Teve a ação, teve o resultado. Não por quê? Porque não foi querido aquele resultado. O que eu queria era praticar um outro crime. Violência ao superior. Em razão da minha conduta, desencadeou-se um segundo evento, a morte, mas ligado ao primeiro. Aí basta fazer a pergunta. Ele quis o evento morte? Não. Então está afastado do dolo. Ele agiu com culpa? Sim. Então vai responder pelo resultado. Ele agiu com culpa? Não. E como que eu sei que ele não agiu com culpa? Quando não for previsível aquele resultado. Quando não for previsível aquele resultado. Portanto, nesse caso, a resposta correta é: o acusado marciano não responderá pela pena mais grave ligado ao resultado morte, mas sim pelo crime base, pelo crime básico, seja ele uma lesão corporal, se eu queria lesionar, ou se eu queria apenas praticar uma violência contra o superior, por crime descrito lá no artigo 157, praticar violência contra o superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Se da violência resulta a morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Este resultado agrava especialmente esta pena. Só responde por ele quem o causou de forma dolosa ou culposa. Vou te dar um outro exemplo. Professor, então tudo bem. Isto porque você deu um soco em mim, subtenente, na região de Dunas. E se fosse o seguinte, professor? Lá dentro do quartel, perto de um meio-fio, eu estou passando, você, que já não gosta de mim, vai e dar um soco contra mim. Tá certo? Eu desequilibro, bato a cabeça no meio-fio e morro. Muda a situação, professor? Muda. Se eu quis te lesionar, inclusive vou responder por lesão corporal seguida de morte. Se a vontade era apenas praticar uma violência contra ti, eu vou responder pelo resultado morte. Por quê? Porque é previsível, pelo local onde se encontrava, era previsível, até mesmo pela intensidade do soco, que você viesse a desequilibrar, bater a cabeça e morrer. Diferentemente lá das Dunas, que era imprevisível, porque ninguém imaginava que estaria ali, que tinha ali um toco de madeira, ou uma pedra colocada por terceiro, porque é a região de Dunas. Olha como muda a situação. Isso para você enxergar sobre o resultado. O agente que causou, o agente que deu o agente que, num primeiro momento, visando a prática de determinado crime, mas em razão da sua conduta, gerou um resultado, responderá sempre por este. Falso. Vai responder se o resultado era previsível, culposamente, ou se ele quis o resultado. Olha só aqui o latrocínio para você ver. Olha o roubo simples. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido à impossibilidade de resistência, pena, reclusão de 4 a 15 anos. Isto aqui é o roubo lá no Código Penal Militar. O sujeito ele quer um crime base, o roubo, mas para ele roubar, ou para assegurar uma impunidade, ou para assegurar a obtenção da coisa, pratica a morte. Olha aqui,
latrocínio. Se, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém. A pena será de reclusão de 15 a 30 anos, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se. Ou seja, isso aqui é o latrocínio. O crime base é o roubo, mas para roubar teve um resultado morte. Ora, aqui ele vai responder pelo resultado morte, porque dolosamente causou o resultado morte para conseguir o roubo. Sem problema. Vai responder pela pena mais grave. Vai responder pela pena mais grave, de 15 a 30 anos. Tá? Isso é um crime qualificado pelo resultado. Então, nós estamos diante do que o pessoal chama, e você pode encontrar isso no seu concurso, crime qualificado pelo resultado. Tá? Crime qualificado pelo resultado. Senhores, então, na verdade, estamos diante do que se chama crime qualificado pelo resultado. Guarde isso aí. Crime qualificado pelo resultado. Por quê? O resultado... Tá? Acabou gerando uma gravidade na pena. O resultado, tá certo? Que pode ser querido ou não, acabou gerando um reflexo na pena. Sim, porque uma violência contra superior, a pena é pequena. Se da violência resulta a morte, a pena é muito alta. Não é uma qualificação? É. Então você vai guardar isso. Crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado. Tá certo? Que vamos trabalhar em duas frentes. O crime qualificado pelo resultado, você tem uma conduta dolosa, agiu com dolo, e o resultado também surgiu por dolo. Pega o latrocínio. A vontade é subtrair o computador. Para subtrair o computador, matou alguém. Então, roubo seguido de um resultado morte. Roubo qualificado pela morte. Roubo qualificado pelo resultado morte. A pena é muito grande. Vai de 15 a 30. O sujeito que pratica um latrocínio, ele não pode dizer, mas eu só queria roubar. Mas sim, mas você queria roubar e para isso você matou. Mas só que é o seguinte, esse aqui tem que estar dentro deste. Pelo princípio da consunção. Negativo. Negativo. Isto é um crime qualificado pelo resultado, está dentro do mesmo contexto, é verdade. Mas o resultado morte vai ter um reflexo naquele crime anterior. Tá certo? E aí nós temos também a situação de... agora volta aqui. O sujeito que agiu com dolo no crime subsequente, evidentemente que ele está contemplado pelo artigo 34, que fala que aquele que a pena mais grave em resultado do resultado só será atribuído ao agente que causou o resultado ao menos culposamente. Mas então, evidentemente que ele está também aqui contemplando o dolo mais dolo. Então, surge a segunda frente, a segunda hipótese, que seria dolo na primeira conduta e culpa na segunda conduta. Isto aqui, pessoal, é o que se denomina de crime préter-doloso. Crime préter-doloso. Você vai ouvir muito falar isso. Crime préter-doloso é quando o sujeito tem o dolo na conduta anterior e um resultado mais grave vem não porque ele quis,
mas por causa da sua culpa, porque não agiu com atenção, porque não agiu com cautela, porque não agiu com diligência. Porque lembra aqui no Código Penal Militar que o que caracteriza a culpa? A falta de cautela, a falta de atenção, a falta de diligência ordinária ou especial para determinado caso. Ora, o exemplo que eu falei para você, tanto do latrocínio está aqui, ó. E da violência contra superior está aqui. Você, subtenente, eu quero te dar um soco, eu quero praticar violência contra você. Então eu tenho dolo na primeira conduta. Só que você bate a cabeça e morreu, bateu a cabeça e morreu. O resultado morte eu não quis. Eu já ia falar besteira, eu nem previ. Pode ser que previ ou não. O resultado morte eu não quis. Porque se eu quisesse, eu estaria diante de um homicídio. Eu não queria o resultado morte. Eu queria apenas praticar uma violência contra você. Mas acabou batendo a cabeça e veio a falecer. Surgiu para nós, naquela hora, duas situações. Ora, na primeira situação, lembra das dunas? Era previsível. Era previsível o resultado morte? Ou era imprevisível? Bom, está na duna, lá nas dunas. Sempre tinha instrução. Inclusive de defesa pessoal. Ninguém nunca se machucou. Dei uma porrada em você. Você bateu a cabeça em uma madeira que estava embaixo de uma leve camada de areia. Traumatismo craniano. Morreu. Era previsível ou imprevisível aquele resultado? Era imprevisível, professor. Se era imprevisível, eu não agi com culpa. Porque um dos elementos da culpa é a previsibilidade. Posso até não prever por falta de cuidado, mas poderia prever. Como é que vai prever um toco de madeira ali, uma pedra? Era imprevisível. Não responde. Vou responder somente pelo crime anterior com a pena simples, sem o resultado qualificador. Ah, não. Eu te dei um soco lá perto do meio-fio. Então é previsível, Marciano, que quando você faz isso com alguém, ele poderá cair, poderá bater a cabeça, poderá ter traumatismo craniano e poderá vir o óbito. Nesse caso, eu vou responder pela morte. Por quê? Porque não agi com a atenção devida, porque era previsível que ao bater em alguém, esse alguém se viesse a desequilibrar e bater com a cabeça no meio-fio. Então está aqui, pessoal, crime qualificado pelo resultado. Pode ser o préter doloso ou até mesmo o doloso mais o doloso, ou seja, esse especificamente é o crime qualificado pelo resultado, e este aqui é o préter doloso, crime qualificado pelo resultado, né? Pode ser dolo mais dolo ou dolo mais culpa. E aqui, neste caso, surgirão duas possibilidades. Ou ele responde pelo resultado mais grave, se for previsível o resultado, ou ele não responde se for imprevisível. Tá certo? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site, lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, você tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso.
cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.